Olá, professores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma formação do Programa de Recuperação e Aprofundamento. Para quem não me conhece, eu sou a professora Neuci, vou fazer uma breve descrição minha. Sou morena, tenho cabelos escuros, na altura, tamanhos médios, né? Uso óculos, estou usando uma blusa tricô na cor rosé. Bem, sou professora efetiva já há bastante tempo da rede. Estou como PCNP da Diretoria de Ensino Centro-Oeste desde 2009 e atuo na formação aí dos professores. Tenho participado de várias frentes formativas pela nossa secretaria e desde o ano passado estou com as transmissões de ano, né, do componente de matemática. Bom, então vamos lá, né, gente? Então, sempre lembrando vocês aqui também do maior objetivo desse programa, né, que é de programa de recuperação e aprofundamento, que é proporcionar possibilidades de aprendizagem aos nossos estudantes, para que eles possam ter sucesso aí na sua trajetória escolar, aprender aquilo que é essencial. Então, vou compartilhar aqui o PPT com vocês. Então, seguindo aqui, com os objetivos da nossa pauta, né? Então, vamos lá. Nós vamos retomar hoje o documento orientador da sondagem de matemática, discutir os pressupostos para a sondagem, que é de números, né, com relação à matemática, recuperar a estrutura do sistema de numeração decimal e o processo de construção e apropriação dos números, orientar a aplicação da sondagem, analisar os dados de sondagem de número e pensar em possibilidades de intervenções. E organizar uma sondagem de números para a turma do segundo ano. A nossa agenda está sempre associada aos objetivos da nossa pauta. Então, nós dividimos aqui em 5 momentos. O primeiro momento aqui é conhecer o documento preliminar, né, com relação às orientações para a sondagem de matemática, publicado em fevereiro pela nossa secretaria, e discutir qual a importância desse conhecimento para o professor e para a unidade escolar. No segundo momento, recuperar as características do sistema de numeração decimal e como se dá a construção do número pelas crianças. Cabe lembrar que a construção dos números que está sendo proposta pelo currículo fez uma ampliação da grandeza numérica e é justamente isso que precisamos nos preocupar ao fazer esse mapeamento. No terceiro momento, debruçaremos sobre a construção da sondagem, ou seja, compreender quais critérios o professor pode utilizar para poder ter autonomia, para construir a sua própria sondagem. No quarto momento, né, uma análise aí de uma sondagem do segundo ano e quais as intervenções que podem ser realizadas para que as crianças avancem nos seus conhecimentos numéricos. E quinto e último momento são atividades propostas para a TPC, onde você, professor, irá pôr em jogo todos os conhecimentos com relação à formação de hoje sobre a sondagem de matemática. Então, seguindo. Então, neste primeiro momento, né, conhecendo aí o documento da sondagem, aliás, acredito que a maioria de vocês já conhecem, mas abordaremos neste momento de formação, que é sempre importante a gente estar retomando, né, revisitando esse documento que irei apresentar agora para vocês. Bom, então, como eu já falei, acredito que a maioria já conhece esse documento ou já ouviu falar, né, sobre a sondagem de matemática, e alguns também já vivenciaram em outras épocas aqui de formação, proporcionado pela nossa secretaria, uma proposta para a realização da sondagem de matemática. Essa ideia ela teve origem lá do programa do Ler e Escrever, os que estão mais experientes aí há de se lembrar disso, que trazia uma preocupação com o acompanhamento das aprendizagens dos estudantes, não só com relação à língua portuguesa, mas também com a matemática. E depois tivemos o EMAI, que apresentou outras indicações para a realização da sondagem matemática, no que se refere ao acompanhamento da aquisição do sistema de numeração decimal. Este documento que estamos apresentando, ele é digital,
Ele busca sistematizar todos os conhecimentos que a própria rede produziu sobre a construção do número e do sistema de numeração decimal. É um documento preliminar, ou seja, ele está em construção. Nele, a fundamentação teórica de Delia Lerner e Sadowski, na obra de 2009, que com suas pesquisas modificaram a nossa forma de ver e compreender como se dá essa evolução desse conhecimento pelas crianças. E para compreender melhor esse documento, iniciaremos falando da sua composição para a sondagem numérica. Primeiras ideias dos estudantes a respeito do sistema de numeração decimal, nesse espaço, a recuperação do processo de construção que as crianças vivenciam para compreender a estrutura desse próprio sistema, que é o sistema de numeração decimal. A sondagem de números são apresentados, no caso, alguns critérios para que o professor possa construir o ditado para a sua turma. Há procedimentos para a realização da sondagem, o planejamento dessa ação, o que fazer antes, o durante, após a aplicação das sondagens, são observações importantes para a gente ter conosco, nessa ação tão importante. A análise das escritas, trazendo alguns níveis que permite a identificação de um grupo de características que podem facilitar a organização de agrupamentos de estudantes com conhecimentos diferentes que podem se ajudar mutuamente, trazendo benefícios para ambos. Níveis de conhecimento sobre a escrita de números, como a sistematização no mapa classe, isso quando for disponibilizado, porque está em vias, disso surgir aí no mapa classe, também a respeito com relação à sondagem matemática, para a gente colocar esses dados, isso quando for disponibilizado na plataforma. Então, vamos lá. Esse nosso segundo momento são as características aí do sistema de numeração decimal, recuperando a estrutura desse sistema e o percurso de construção de números, olhando aí para a compreensão, como isso se dá, nesse processo aí de aquisição das crianças. Então, seguindo aqui. Então, a compreensão do sistema de numeração decimal, apesar da maioria dos estudantes da população utilizá-la diariamente na escola, se apresenta um grande desafio para ensiná-lo. Esses desafios advêm das suas próprias características, ser composto por 10 algarismos, ou seja, do 0 ao 9, que combinados podem formar infinitos números. É posicional, dependendo da posição que o algarismo ocupa dentro do número, ele representa um valor diferente. Por exemplo, o número 32 e o número 23, o algarismo 3, no número 23, representa 3 unidades, enquanto o número 32, o algarismo 3, já representa 30 unidades. Então, também, com base 10, nosso sistema se organiza a partir de agrupamentos de 10 em 10, e cada agrupamento muda-se a ordem do número. Tem princípio aditivo, todo número pode ser composto por adições, por exemplo, 32 é igual a 30 mais 2, ou fazendo, decompondo mais ainda de 10 em 10, 32 é igual a 10 mais 10 mais 10 mais 2. Tem princípio multiplicativo, ele pode ser composto por multiplicações, por exemplo, 60 é igual a 2 vezes 30, ou 60 é igual a 2 vezes 3 vezes 10, e assim por diante. Bom, processo de construção desse sistema pelas crianças. Então, para que as crianças compreendam, toda essa estrutura do sistema de numeração decimal, elas percorrem um longo caminho. Será a partir de situações que os levem à reflexão, que poderão avançar até que compreendam todas as características do sistema de numeração decimal, discutido anteriormente. O primeiro ponto diz respeito à quantidade de algarismos e à magnitude de números, que nada mais é o tamanho da escrita numérica.
Os estudantes costumam analisar o seu tamanho e passam a levantar a seguinte ideia, que quanto maior a escrita, né, maior o número. Com isso, o critério utilizado diz respeito à quantidade de algarismos. Elas começam a perceber que se um número tem mais algarismos que o outro, ele será maior. Exemplo disso são os números 23 e 5. O 23 é composto por 2 algarismos, enquanto o 5 tem apenas um. Logo, 23 é maior que 5. Posição dos algarismos com o critério de comparação. Quando temos 2 números com a mesma quantidade de algarismo, as crianças precisam de um critério para comparar esses números. Por exemplo, os números 45 e 54. Ambos têm 2 algarismos, né? Mas um começa com 4 e o outro começa com 5. Como consequência numérica, o 4 vem antes do 5. Significa que o 4 é menor que 5. Logo, 45 é menor que 54. Utilizando o critério que o primeiro algarismo é quem manda. O mesmo critério poderia ser utilizado quando temos um número com 3 algarismos. Por exemplo, o 345 e o 335. Neste caso, os estudantes devem observar que o número é composto por 3 algarismos que começam com 3 e terminam com 5. Então, neste caso, os estudantes, né, as crianças, irão analisar o algarismo que está no centro, né, ou seja, no meio dos números, que é o 4, né, e o 3. Como 4 é maior que 3, o número 345 é maior que 335. Bem, e o papel dos nós, né? Que nós temos aí também nesse processo de construção. Então, o papel dos nós tem ocupado bastante relevância na construção dos números. Os estudantes, diferentemente que se pensava antigamente, construíam os números em uma crescente. Adélia Lerner e Sadowski descobriram que, primeiro, as crianças se apropriam da escrita convencional, das dezenas, centenas, unidades de milhar, exatas ou cheias, para depois construir a sequência de intervalos entre os nós, ou das dezenas, centenas e unidades de milhar exatas. Só um minutinho. Falando muito da sede. Bom, o papel da numeração falada, como pronunciamos os números aditivamente, as crianças acabam também representando da mesma maneira que falamos esses números, que é a escrita associada à fala. Então, vejamos um exemplo. O 35. Muitas, crianças, ao representar esse número, fazem da mesma forma como falam, colocam o 30 e o 5. Ficando para nós 305, mas é a forma como eles se representam, parecendo que a criança fez de forma equivocada, mas na verdade ela representou da mesma forma que falou. Então, neste caso, são conhecimentos que a criança possui. Não podemos dizer que ela não sabe nada ou que simplesmente errou. Quando os números são maiores, como, por exemplo, 1587, já um número bem grande, Eles representam da mesma forma que falam, mas eles vão se ajustando, progressivamente, a partir das perguntas, das intervenções que o professor faz, e podem surgir aí outras escritas. Então, veremos aqui alguns exemplos para que vocês possam entender melhor. Então, no caso do 1587. Então, há crianças que representam dessa forma, da forma associada à fala mesmo, coloca aqui vocês podem ver 1587. E vai mudando conforme o professor vai fazendo as intervenções necessárias para ir se ajustando e chegar
da escrita, né, correta aqui. Eles vão ajustando, isso tudo vai depender, é claro, das intervenções que o professor vai fazer, até chegar no número 1587. Então, esse avanço, né, professor, só é possível, como já vou tornar a falar, com as intervenções, né? Como é que eu represento esse número? Porque aqui ele não tá errado. Então, ele está simplesmente registrando, né, associado à sua fala, e com seus ajustes, com as suas intervenções pontuais, a criança vai percebendo e chegando na escrita convencional, ok? Então, vamos lá. Então, todo, né, esse conflito aí que as crianças vão passando, e com as perguntas e as intervenções do professor, permite que elas vão ajustando as suas representações até a escrita convencional do sistema de numeração decimal. O trabalho do professor, neste momento, ele é fundamental. Sem as intervenções, não há como ter avanços. O trabalho com as fichas sobrepostas auxilia muito e deve ser utilizado muitas vezes, até que as crianças compreenderem, né, possam compreender a construção desse sistema, que parece muito simples para nós, né? Para eles, né, há bastante conflito nessa construção. Então, vamos para os critérios, né, para a produção dessa sondagem. Então, como eu já disse, não é tão simples, né, a construção de uma lista de números para ser ditado. Não é simples essa construção pela criança, e também não é tão simples a gente propor este ditado. Então, tem que ter alguns critérios que nós vamos observar aqui, né? Então, para que você, professor, possa ver a quantas anda esse conhecimento pelas crianças aí da sua turma, né, com relação à escrita dos números, é importante, né, que conheça esses critérios e possamos ter sucesso aí nesse trabalho da sondagem. Então, no documento de orientações para a sondagem que foi realizado aí, construído pela COPED, como eu já mencionei, tem várias instruções. É um documento preliminar, eu estou sempre tocando nesse assunto, porque ele está em construção, ele está em ajustes, mas lá já possui vários critérios para serem observados para a gente poder fazer essa sondagem, né? Com relação aí o antes, o durante e após a sondagem. Então, então existe aí escolhas de números que a gente precisa observar, né? Que números são esses que faremos, né? Quais são esses números que vamos ditar para, no nosso caso aqui, para a turma do segundo ano? Então, números familiares, há nele, né, alguns critérios com relação aos números familiares ou frequentes, números que compõem a data de nascimento, a idade, o número da roupa, entre outros, por exemplo, o ano em que estamos, uma vez que você, professor, né, escreve todos os dias aí a data na lousa, então esses números acabam sendo familiares, né? E os números opacos são aqueles que nos oferecem, né, ou que oferecem indícios na fala, quanto à sua representação. Por exemplo, o 11, o 12, o 13, o 14, o 15, o 200, o 500, e assim por diante. Números transparentes são aqueles que não são opacos, né? Então, eles oferecem indícios na fala da sua representação, como é o caso de 479. E os números que terminam em zero, incluindo aí as dezenas, centenas e as unidades de milhar exatas. Números compostos por algarismos iguais, como o número 55, 111, o 3.333, enfim, há uma infinidade. Números com algarismos diferentes, como, por exemplo, 345, 23, 2013, e números que permitem uma generalização. Um deles pode ser o ano em que estamos, que permite que a criança possa escrever outros. No caso, nós estamos no ano de 2022, caso seja ditado o número 2023, elas vão associar, né? É a generalização que chamamos aí, né?
pois sabendo escrever o número 2022, a gente espera, 2022, a gente espera que a criança vai saber escrever o 2023. Mas também pode ser, né, a idade de alguém muito querida delas, próxima, enfim, entre outros. E números com zero intercalados, né? Este é um grande desafio para as crianças, pois muitos deles acreditam que o zero não tem valor, porque ainda não perceberam que o zero tem a função de demarcar a posição de um algarismo dentro de uma das ordens, mostrando que aquela ordem está ocupada. Olha quanta coisa para a gente observar, não é mesmo? Então, vamos lá. Aqui, apresento para vocês um quadro síntese daquilo tudo que eu acabei de mencionar aqui para vocês, que fica fácil para a gente visualizar e com outros exemplos que podem ser utilizados aí, até para vocês observarem e compreenderem, terem uma compreensão maior aqui daquilo que foi dito. Então, seguindo. E agora nós vamos para o nosso terceiro momento, né, que veremos aí a construção da sondagem da matemática e os procedimentos dessa realização. Então, recuperando aí o nosso percurso e a nossa intencionalidade, né, quando discutimos as características do nosso sistema de numeração decimal e a construção do número pela criança. Vimos que a estrutura do nosso sistema de numeração decimal é bastante complexa, pois os algarismos, que ao serem colocados em posições diferentes, acabam representando um outro número. E que também as crianças precisam refletir sobre a quantidade de algarismos e o significado, né, o próprio significado aí da fala na representação do número, entre outros aspectos, até compreender o sistema de numeração decimal. Bom, e com todas essas reflexões que fizemos, iremos pensar na construção da sondagem. E nesse sentido, é importante que você, professor, possa compreender a intencionalidade que cada número ocupa dentro desta lista, que será ditada por vocês. Só assim, você terá autonomia e coerência na construção desta lista de números, que será ditada para que os seus estudantes, com a intenção, né, de compreender aí quais são os conhecimentos que eles já possuem, para que você possa propor intervenções mais adequadas às necessidades de aprendizagem deles. Então, resumindo, a escolha dos números requer conhecimento para que possamos elaborar uma boa sondagem. Então, vocês viram que não é o número que vem à nossa mente que vamos ditando aos nossos, né, a nossa turma de estudantes. Então, é algo muito pensado e criterioso. Então, seguindo. Bom, então, para essa construção dessa lista, é importante aí observar qual é a ordem de grandeza que está sendo proposto pelo currículo em ação e cabe recuperar aqui. No nosso currículo, gente, hoje traz, né, está colocado lá que no primeiro ano os estudantes conseguem escrever, vou estar retomando aqui só para vocês entenderem, que no caso das crianças do primeiro ano, eles conseguem escrever números convencionalmente até 100. Já no segundo ano, que esses estudantes conseguem escrever convencionalmente até 1000, né? No terceiro ano, até a quarta ordem, né, das unidades de milhar, no quarto ano, na quinta ordem, né, das dezenas de milhar, e no quinto ano, nas centenas de milhar, que é a sexta ordem. Mas isso não quer dizer que nós vamos ficar fixado apenas, né, como limite, né? No primeiro ano vou ditar números que chegam até 100, e assim por diante, do segundo ano até 1000. Não, eu posso e devo, né, até ampliar, né, esses números, né, com uma grandeza maior, porque nós trabalhamos com os conhecimentos prévios das crianças, né? Então, é só importante, estou trazendo tudo isso para vocês observarem que no nosso currículo hoje traz
essa marcação, né, com relação aos números e às grandezas numéricas aí. Mas é sempre bom a gente propor uma ordem superior para que possamos saber até a magnitude, né, de números que os estudantes já conhecem, né, já possuem, né, desses conhecimentos numéricos. Então, seguindo. Com relação ainda aos procedimentos da realização da sondagem. Então, durante a realização, né, do ditado de números aos estudantes, é necessário considerar alguns procedimentos básicos, né, que destacamos aqui. O planejamento de quais números serão ditados aos estudantes, elaboração da lista e a ordem que será ditado cada um deles, separação das folhas que os estudantes irão escrever, a lista pessoal, né? Nesse caso, essa folha precisa ser sem pauta, né? A gente orienta dessa forma, é o que o documento traz, para que os estudantes possam ter liberdade para escrever deste modo, sugerimos que o professor distribua aí meia folha, né, sulfite, para que eles possam fazer esse registro. Orientação aos estudantes em relação ao período dessa sondagem, né, que sempre a gente tem um período, aliás, agora em junho, na terceira semana, vocês estarão fazendo a sondagem, não só de língua portuguesa, mas também a de matemática. Então, essa orientação é bastante importante aí nesse período, né, mesmo porque são dados importantíssimos aí para serem analisados. Então, seguindo. Agora, com relação ao durante, né, então, é um aspecto também bastante importante para a gente observar. Então, ao entregar a folha, né, para as crianças, né, solicitar que escreva e se identifique, né, o nome, a data da realização dessa sondagem, informar que se trata de uma sondagem de números e que será ditado, né, um número de cada vez, né, é importante dar tempo para que eles possam fazer esse registro, né? Enfim, orientar o estudante para que escreva o número da maneira que achar que é correto, entretanto, que seja da melhor forma possível, deixá-los bastante tranquilos, né? Explicar que o número ditado deve ser escrito um embaixo do outro, ou no espaço do papel que o professor preparou, promover aí um clima, como eu já disse, bastante tranquilo, para que eles possam fazer esse registro da maneira como sabem, né? Ditar o número de cada vez, isso é importante, e ditar os números de forma mais natural possível, né? Buscando não escantir partes desse número, né? Ou seja, forçar partes que possam evidenciar determinadas sílabas ou parte do próprio número, para que não caia no erro, né? Que o ditado não seja um problema para as crianças. Então, tudo depende da forma como a gente dita também. Isso é bastante importante. Agora, com relação aí após nessa sondagem. Então, depois da realização, nós precisamos ficar bastante atentos na análise, né, de cada número escrito pelos estudantes. Então, a elaboração é, se possível, né, providenciar um portfólio da turma, deixando espaço para colocar as sondagens de cada estudante, de modo que fiquem aí bastante, né, visíveis e próximas para facilitar a observação e avanço de cada um, né, isso é fundamental. No caso aqui, quando nós tivermos também na plataforma os dados da sondagem de matemática, isso, quando for disponibilizado, teremos espaço aí para poder pôr esses dados, né, que será bastante importante também para análise e estudo aí, né, quando for incluído no sistema do mapa classe. Bom, e planejar atividades de acordo com as hipóteses dos estudantes, considerando os agrupamentos deles e as intervenções pontuais de cada grupo. Então, esse depois é muito importante, porque o que fazer com essa sondagem, né? São análises, né? Análise para poder fazer intervenções bastante pontuais com cada um deles. Então, seguindo. Aqui,
né? No caso, um exemplo, nós trouxemos aqui uma sondagem para ser analisada da estudante Luciana. Então, para a maior familiarização de vocês com o documento, realizamos uma sondagem com uma criança de 2º ano, com a lista de números apresentados no documento. Então, vamos agora observar quais são os conhecimentos dessa criança em relação à escrita de números. Então, o número 300 aqui, ele é um número exato, né, ou um nó, né, e a Luciana conseguiu escrevê-lo convencionalmente. Vocês estão vendo aqui, ela deu conta, né, do registro do número 300. Já o número 666, né, um número aí que todos os algarismos são iguais, percebemos que ela escreveu a dezena, né, a centena, né, a dezena convencionalmente, né, que é o 66 está aqui, né, e o 600 se apoiou na fala. Então, aqui no caso era o 666, ela registrou, né, se apoiando aqui, né, no caso as centenas, na fala. Já o número 15 é um número opaco e ela conseguiu também escrever convencionalmente, ela deu conta aqui desse registro. O número 2019, apesar de ser um número que poderia ter ajudado aí, né, nesse registro, né, porque tem uma generalização, vamos dizer assim, isso já não aconteceu. Ela representou o 2000 apoiado na fala e o 19 convencionalmente. Estão visualizando aqui, né? E o 1471 já é um número que todos os algarismos são diferentes, mas novamente ela apresentou a escrita das unidades de milhar, das centenas apoiada na fala e as dezenas com a escrita convencional, né? Que é o 1471. Já o número 27 também são algarismos diferentes, né, 2 algarismos diferentes, e ela também registrou de forma convencional. E o número 382, ela também, né, se apoiou aqui, ela registrou as centenas apoiadas na fala e as dezenas, né, convencionalmente. E o número 209, né? 209, ela também registrou aqui, o 209, ela apresentou, né, é o mesmo que ocorreu aqui, ó, ela apresentou o 0 intercalado, no entanto, se apoiado na fala, para registrar a centena e as unidades escreve convencionalmente. E, por último, o número 1008, né, onde você também há, né, no caso aqui, há zeros intercalados e a estudante Luciana registra a unidade de milhar apoiada na fala e a unidade escreve convencionalmente. Então, vale a pena aqui ressaltar que o número 1471, o 27 e o 382 são números que apresentam algarismos diferentes, mas cada um deles ocupa uma dezena numérica diferente. Um na dezena, outro na centena e o outro na unidade de milhar. Mas o que nos chama a atenção, no caso aqui da estudante Luciana, é que ela escreve convencional até a ordem das dezenas simples e das centenas, as centenas e as unidades de milhar se apoiam na fala, para construir as representações numéricas dessas duas ordens de grandezas. Então, a gente já percebe aonde, né, que a gente precisa fazer as intervenções necessárias. Então, seguindo. Agora, com relação aos níveis da sondagem que esse documento também traz para nós. Então, o nível 1 é o mais rudimentar, é aquele em que as crianças se utilizam de símbolos para representar a escrita dos números. E já o nível 2 já utilizam números para fazer suas escritas numéricas, mas só conseguem representar convencionalmente aqueles números que já, né, que não é do seu domínio, né, familiar.
Então, seguindo aqui no nível 3. No nível 3, há apoio frequente da fala para a produção escrita de números e se utiliza de números familiares ou dos que conhece de memória para se apoiar na escrita. No nível 4, há necessidade de apoio, né, da fala para representar as centenas e as unidades de milhar e para registrar os números que tenham zeros intercalados. No nível 5, os estudantes já escrevem convencionalmente, compreendendo o funcionamento do sistema de numeração decimal. É o que todos nós esperamos dos nossos estudantes, né, que estejam aí no nível 5. Né? E por isso que precisa das intervenções necessárias do professor com relação a essa sondagem, o que fazer e o trabalho que será realizado. Bom, voltando aqui, né, na sondagem da estudante Luciana, né, observando os níveis citados, em qual deles você acredita que se encontra a estudante Luciana? Então, diante de tudo que a gente viu, né, que relatamos agora há pouco, essa estudante, ela está no nível 4, né? Por que ela está no nível 4? Então, voltando lá, né, escreve convencionalmente as centenas exatas, escreve convencionalmente todas as dezenas, incluindo o número opaco 15, se apoia da fala para a escrita das centenas e das unidades de milhar, que não sejam exatas. Então, por isso que ela está no nível 4. Agora chegamos no nosso quarto momento, algumas possibilidades de intervenção. Então, vamos lá. Então, apresentamos aí a seguir algumas possibilidades de trabalho para ajudar a estudante Luciana a avançar nos seus conhecimentos, né, com relação aí ao sistema de numeração decimal. Então, nós destacamos, né, as situações em que ela tenha que comparar números, apresentando números na ordem das centenas e das unidades de milhar. A busca pela regularidade, ela precisa compreender e generalizar que todas as centenas têm 3 algarismos e as unidades de milhar têm 4 algarismos. Isso permitirá que ela comece, né, a ajustar a quantidade de algarismos para escrever números na ordem das centenas e na ordem das unidades de milhar. As situações centradas nas operações, principalmente as que envolvem a adição, fazendo com que perceba que 382 é igual a 300 mais 80 mais 2, fazendo essa decomposição. O 1471, que é igual a 1000 mais 400 mais 70 e mais 1. Então, o uso das cartelas sobrepostas, como eu já disse, também mostra o processo aditivo que está presente nesse sistema de numeração decimal, com a sobreposição das cartelas, que possibilita ver o número decomposto e, ao mesmo tempo, compondo e o de forma aditiva. Olha como é importante esse trabalho. Agora nós chegamos no nosso quinto e último momento, né? O mão na massa. Então, nesse quinto e último momento é que nós vamos colocar aí em jogo tudo aquilo que nós vimos nessa formação. Vamos lá? Então, a partir de toda a discussão, né, realizada hoje, então nós vamos lá, organize junto com seus colegas e o professor coordenador uma sondagem de números, respeitando os critérios, né, apresentados aqui. Levante também quais são, né, os números familiares com a turma, marque o dia para aplicação, como eu já disse, em breve nós teremos esse período para fazer a sondagem, prepare aí as folhas que eles farão esse registro, faça o ditado, analise os ditados e indique os níveis que você acredita que cada um está, segundo o documento e o que foi orientado aqui hoje. As dúvidas que surgirem, discuta aí com seus pares, discuta aí com seus pares e coordenador, né, como fazer essa ação, essa análise toda. Muitas vezes haverá estudantes em momentos, né, de transição e fica difícil a identificação de nível, então é interessante a gente estar discutindo aí
mas você também pode, depois dessa análise, fazer algumas perguntas de maneira a situar melhor o nível daquele estudante, né, voltar, né, fazer os questionamentos, né, e as intervenções pontuais. Então, isso permitirá uma boa visão, né, eles já possuem, e fazer com que eles vão avançando aí, né? É bastante importante esse mapeamento. Agora chegou no momento, gente, que é o momento de vocês nos avaliarem, né? Espero que ter contribuído aí com a formação, aponte aí o que vocês acharam dessa formação, se, bom, a gente está aqui sempre querendo, né, aperfeiçoar cada vez mais as nossas formações com a equipe aqui da EFAP. Então, por gentileza, peço a colaboração de vocês, ou que vocês acessem aqui pelo QR Code, ou então pelo próprio site, tá bom? Não deixe de fazer isso. E aqui estão as referências, né, que utilizamos para a construção da nossa pauta. Eu vou agora compartilhar. Eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade. É sempre um prazer participar deste momento, porque aprendemos todos, né, com a construção da pauta, nós aprendemos muito com vocês, tá bom? Espero que vocês tenham um ótimo estudo, um ótimo trabalho, e até breve. Obrigada.